Hola gente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a trabajar con texto. Ya han leído y han visto lo que íbamos a hacer. Bueno, ya han leído el texto. Ahora yo voy a leer y por favor van a seguir conmigo la lectura. Por favor, vuelvan al principio de la lectura para que lean conmigo. Bien, a ver. Violeta Chamorro, presidenta por herencia. Violeta Chamorro se convirtió en presidenta de Nicaragua a raíz del asesinato de su marido, que intervenía activamente en política. Elegida para un mandato de 6 años en 1990, estuvo al frente de una coalición que rigió los destinos de una nación dividida. Terminó con el reclutamiento forzoso y redujo al tamaño del ejército sandinista, pero no consiguió la paz y la prosperidad. Se creó enemigos al mantener al hermano de su yerno como jefe supremo del ejército y al fracasar en su propósito de obtener la ayuda financiera de Norteamérica. Hubo quienes dijeron que carecía de la habilidad política necesaria para desempeñar el cargo. Probablemente las semillas de su fracaso no estaban solo ahí. En una entrevista, Chamorro comentó: las mujeres han ejercido tradicionalmente la dirección mediante la reconciliación, las interrelaciones personales y la persuasión, en la medida en que tradicionalmente la sociedad les ha confiado el mantenimiento de la unidad de la familia, mientras que los hombres han ejercido la dirección mediante el control. Cuando las mujeres entran en la política y la empresa, llevan consigo los valores morales que han aprendido en casa. Estos valores han dado buenos resultados, incluso mejores que el modelo tradicional creado por los hombres. Es posible que Violeta Chamorro fuera una adelantada en su tiempo, o es posible que simplemente carecía de la capacidad o de las ganas de dirigir un país. En cualquier caso, los nicaragüenses no la echaron en falta quando concluiu seu mandato. Bom, gente, seguinte. Claro que aí aparecem algumas palavras que vocês não têm, não são familiares com ela. Então, não lembram ou não conhecem o significado. Mas, dentro de um contexto, provavelmente você consiga saber o significado delas, né? O importante para vocês fazerem uma interpretação de texto é, primeiro, ler seguindo bem as pontuações. Porque quando você respira na hora certa, né, que você dá ênfase naquilo que você lê, aquilo você consegue absorver com maior facilidade, tá? Então, como eu tinha dito lá, né, no que vocês leram nos slides, tudo se baseia em interpretação de texto. Então, depois que vocês leram, vocês têm que fazer um resuminho. Vocês têm que fazer o seguinte: imagina que uma pessoa esteja contando essa história para vocês, tá? E que vocês se interessaram por ela, né? É uma maneira de você conseguir gravar um pouco melhor o significado de cada texto. Então, para você fazer um resuminho, esse resuminho pode ser escrito, né? E pode ser mental. Geralmente, vocês não têm tempo de fazer o resuminho escrito. E aí a gente vai ver o seguinte. Primeiro, o que o texto traz? Ele traz como ela chegou ao governo e a maneira que ela desenvolveu esse governo, né? Ou seja, os resultados, se foram bons, se foram ruins, o que aconteceu. Depois da leitura, o ideal é vocês, quando vocês estiverem fazendo uma prova, é vocês grifarem aqueles fatos, aqueles detalhes que são mais importantes. E pode, assim, do ladinho, né, na margem, fazer uma pequena observação, tá?
Aí no texto, ela diz assim, né, nesse resuminho. Como é que ela chegou ao governo? Tá? Ela chegou por herência. O que é herência? Herança, né? Aí dá até pra gente entender, herança. E onde que tá isso? Tá no título. Então vejam a importância de vocês lerem tudo, tá? Existem ocasiões que está até embaixo, sabe? Naquele, da onde foi tirado o texto, muitas vezes a pergunta acaba sendo inclusive dali, tá? Mas nesse caso, você tem, como é que ela chegou no governo? Ela chegou por herança, que está lá no título do texto. Que herança foi essa, né? Como é que se recebe uma herança de presidente? O marido dela foi assassinado, e aí ela herdou o trono, vamos dizer. Quais os resultados obtidos nesse governo? Foram positivos? Foram negativos? E aí no texto aparecem algumas coisas boas e uma muito importante que foi considerada extremamente negativa para ela, né? Qual foi essa coisa negativa, né, que aconteceu com ela, que chamou tanto a atenção? Ela não conseguiu a ajuda dos Estados Unidos, né? Por isso ela não conseguiu prosperidade, ou seja, ela não conseguiu dinheiro, né? Então não pôde desenvolver tanto como ela gostaria. Como terminou o seu governo? Com um alistamento forçado, né? Porque ela abriu mão no começo e aí no final tem um alistamento forçado. O que ela conseguiu com isso? Ela reduziu o tamanho do exército sandinista, né? Quando ela não forçou que os soldados, que as pessoas, né, entrassem para o exército, ela diminuiu o exército sandinista. Mas com isso ela não conseguiu muita coisa também, né? Ela só reduziu o tamanho e ficou por aí mesmo. Como é que ela conduziu o governo? Ela diz naquela entrevista que a mulher governa de uma maneira diferente. Então foi daquela maneira que ela conduziu, sendo mais carinhosa, mais amiga, mais atenciosa, né? E não seguiu muito aos modelos masculinos, né? Ela fala que o homem é educado e ele é preparado para ser líder, né? Educado não é de educação, educado é cultura, né? Então ele foi educado para ser líder, né? Na questão do trabalho. A mulher, por sua vez, ela leva de casa a maneira de agir, o seu trabalho, carinho, atenção. E se alguma não saiu muito bem em seu governo, foi em virtude disso, por causa disso. Aí ele fala também que não gostaram muito dela manter o genro, o irmão do genro no cargo, né? Eles chamam isso de nepotismo, né? Mas se vocês pensarem bem, não foi ela quem colocou, ela só manteve ele lá. Dei uma paradinha, voltei. Vamos lá. Nas questões, nós temos o seguinte. A autora comenta a passagem de Violeta Chamorro pela presidência de Nicarágua. E aí tem a questão A. Julga que o mandato da presidenta foi longo demais, tá? Atribui os resultados do seu mandato principalmente ao nepotismo, que é aquele favorecimento, né, de cargo familiar. Expõe algumas razões que levaram os resultados obtidos. Avalia como positivos os resultados relacionados à política externa. Louva a habilidade política da presidenta para desempenhar o cargo no governo. Uma coisa interessante é que muitos vestibulares eles colocam o texto, né, em espanhol, mas as questões eles colocam em português. E isso facilita bastante na hora de vocês resolverem. Neste caso, é assim, as questões estão em português e eu mantive em português, tá? Então, vamos lá. Primeiro comentário. Eles perguntam aqui, né, se julga que o mandato da presidente foi longo.
ela foi eleita por 6 anos e cumpriu 6 anos. Então não tem isso de ser longo ou curto. Ela cumpriu o mandato normal, né? Depois, ela atribui os resultados do seu mandato principalmente ao nepotismo. Aí eu volto a dizer, ela não colocou o genro, né? Ela só manteve ele lá. A questão C. Expõe algumas razões que levaram os resultados obtidos. Conforme aquele resuminho, né, que nós fizemos, tem pontos positivos e pontos negativos, né? Essa alternativa tem um pouco a ver. Aí, na D, ela avalia como positivos os resultados relacionados à política externa? Não. Ela teve resultados negativos, né? Ela não conseguiu a ajuda dos Estados Unidos, né? A pergunta aí é bem específica, né? Depois a letra E, ela louva a habilidade política da presidente ao desempenhar o cargo do governo? Não, ela não foi brilhante em tudo. E aí fala que ela não deixou saudade, no texto diz, no la echaram de menos, tá? Echar, quando eu digo assim, te echo de menos, significa eu sinto falta, sinto saudades de você. Então, no la echaram de menos, quer dizer, não sentiram saudades dela. Vamos lá na segunda questão. Segunda questão é, segundo o texto, nos anos em que Violeta Chamorro esteve na presidência da Nicarágua, letra A, ela aumentou sempre o prestígio da presidenta entre os nicaragüenses. Não, eles não sentiram falta dela, tanto que eles não la echaram de menos, tá? Percebe que uma questão, tá, muitas vezes responde ou ajuda a responder a outra. B, o exército sandinista desapareceu? Não, de acordo com o resumo, ele não desapareceu, ele diminuiu, tá? Letra C, seu marido ativista político foi assassinado, tá? Cuidado, gente, com essa questão, porque aqui eu estou falando, ó, segundo o texto, nos anos em que ela esteve na presidência. Então ele foi assassinado antes dela entrar na presidência, tá? Por isso ela ganhou a presidência, né, como herança. Então ele não foi assassinado durante o tempo que ela foi presidente, e sim antes. E aí vem, o mandato presidencial foi alterado para 6 anos? Não, como eu já tinha dito, né, de mandato longo ou curto, tá? Ela foi eleita por 6 anos, não foi alterado em nada. O alistamento militar deixou de ser obrigatório? Sim, foi a primeira característica que ela fez no governo dela, né? Ela desobrigou o alistamento militar, né? Então, gente, voltando, sempre que vocês leem, prestando atenção, como se fosse uma história, vocês vão conseguir decifrar melhor as respostas desse texto, tá? Espero que tenha dado para ajudar um pouquinho. Ao vivo é bem mais fácil, né, com perguntas, mas se vocês tiverem algumas perguntas, guarda que no dia da plantão de dúvida a gente esclarece isso. Eu vou mandar, antes do plantão de dúvida, vou mandar alguns exercícios para vocês fazerem, mas eu não quero que vocês só resolvam, eu quero que vocês me dizem por que sim e por que não de cada uma, tá? Beijo para vocês, tchau!